Muito boa noite. Boa noite. O Diracema foi melhor. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. Sempre que temos a oportunidade de atender o convite desta casa esta que temos um carinho muito grande, pedimos aos amigos espirituais que sugiram um tema. E eu diria que, não que quase sempre, mas sempre, a temática sugerida, ela é uma temática que nos traz uma experiência muito próxima do que a casa está desenvolvendo. E hoje conversaremos acerca do tema Cartas que aquecem o coração. Porque compreendemos que esse momento que aguardamos é um momento que irá nos emocionar. Esse momento, embora a princípio aqueles que chegam com o coração apertado, com bastante saudade dos entes queridos, mas durante o trabalho se emocionam, porque não só aquela experiência que a trouxe ou trouxe aqui para o trabalho não é uma experiência só sua, é uma experiência compartilhada. Imaginemos, à luz do Evangelho, naqueles dias maravilhosos, na presença do amigo Jesus, imaginemos aqueles homens e mulheres vivenciando uma experiência ímpar. E Jesus chega trazendo as boas notícias. Chega nos falando da imortalidade da alma. E após aquela tarde do Calvário, após aquele momento que trouxe muito sofrimento para aquelas almas que estavam conectadas com Jesus, e as mulheres se dirigem ao sepulcro do eterno amigo para a exaltação da saudade, mesmo fará aqueles que virão aqui no sábado. E eis que lá testemunham, através do depoimento daqueles homens que guardavam a caverna onde estava o corpo de Jesus, que ele não mais estava ali. Aquelas mulheres, imaginemos que diante daquela informação, provavelmente ficaram a princípio duvidosas, mas eis que Jesus lhe surge. Não era um morto entre trapos do túmulo, era Jesus a dizer-lhes: eu fui Saul. Do mesmo modo, nossos entes queridos vencem a barreira da morte e retornam para falar desse amor. Como muito bem disse a nossa irmã na introdução do trabalho, é difícil para os que ficam, é difícil para os que vão. O sentimento aqui que alimentamos da saudade, os entes queridos, os seres amados também sentem. Desejam nos dizer: tenham bom ânimo. A morte não é um ponto final, é um ponto e vírgula, é continuação. E trouxemos para a nossa conversa, cartas que aquecem o coração, a pergunta: quem aqui já sentiu falta de alguém que partiu? Hein? Todos nós. Quem já desejou ouvir uma última palavra
mais uma vez, eu te amo. Todos nós. Jesus, ele nos prometeu o Consolador. Jesus afirmou que não ficaríamos órfãos. E a doutrina espírita vem falar aos nossos corações, não só aos nossos corações, mas a nossa razão, vem trazer a mensagem da imortalidade. Traz de volta esses seres amados. E eu trago um depoimento meu de uma experiência que foi muito forte para mim, muito marcante. Quando tive, por misericórdia de Deus, a palavra amiga do meu pai, que veio numa reunião que eu não esperava, não tinha esse propósito, essa finalidade, e ele veio me agradecer por um trabalho que eu desenvolvi em seu nome. Nós imaginemos então o quanto esse momento ele foi tocante, e será momentos como esse que eu vivi que muitos viverão aqui no sábado. Vou passar junto. E o que são cartas que aquecem o coração, né? Me perdoe aí, mas a formatação me parece que desconfigurou. Me parece não, desconfigurou, né? Mas vamos fazer juntos aqui essa leitura. O que são cartas que aquecem o coração? Por definição, nós entendemos que são as mensagens, né, psicografadas, né? Psi é alma, grafia escrita, psicografias, né? As cartas que chegam do além-túmulo. E é interessante a gente analisar que essas cartas, elas tomaram assim uma conotação muito elevada, porque a mediunidade de psicografia, ela vem de muito tempo. Depois dos fenômenos físicos, ou um pouquinho antes, né? Já começaram as comunicações através da psicografia. Mas com Francisco Cândido Xavier, tomou uma dimensão muito maior. Chamou a atenção de todos. Então eu trago o exemplo, né, emblemático, Francisco Cândido Xavier, que dá início a essas cartas, chamadas cartas consoladoras. E eu já contei para vocês, aqui nesta casa, que uma colega de trabalho, ela me perguntou, mas os espíritos que chegam tranquilos, né, com mensagens, né, bonitas, não chega ninguém desesperado, sofrendo. Aí eu brinquei com ela dizendo, se assim eu fosse, não seria cartas consoladoras, seriam cartas desesperadoras. Ela deu risada e falou, você tem razão, né? Então assim, esses irmãos que vêm falar aos nossos corações, eles trazem uma mensagem de conforto e de paz. Se ele não está em condições de trazer essa mensagem de conforto e paz, ele não trará nenhuma mensagem. Não trará nenhuma mensagem. E aqueles que esperam essa mensagem também precisam trabalhar o equilíbrio. Olha o que já foi dito aqui. É difícil para os que ficam, é difícil para os que vão. E essas mensagens, elas chegam com muito calor humano, com muito calor. Não são linhas frias de forma nenhuma. São mensagens que de fato aquecem o nosso coração, nos encorajam. Sabemos que a saudade, ela nos deixa em alguns momentos meio que
desatentos. Porque essas comunicações, elas acontecem em vários momentos e episódios da nossa vida. Alguém que nos traz uma palavra que nos leva, nos remete a um conforto, a um encorajamento. São esses amigos espirituais. São esses seres amados trabalhando, atuando. E aí encontram uma forma, uma música, de repente uma música que nos traz conforto, nos traz a lembrança, a música que aquele ser amado gostava de ouvir, cantava lá. Então são muitos os recados que nós recebemos. E essas mensagens, elas nos aquecem o coração e ao mesmo tempo elas nos convidam à transformação. O que foi que nos disse Kardec? Que se nenhum proveito pudéssemos tirar das comunicações dos espíritos para progredirmos moralmente, Deus não permitiria. Ele só permite para que possamos, a partir dessas experiências, repensarmos a própria existência, nos transformarmos em seres úteis, como vem nos alertar Joana de Ângeles. Quem não vive para servir, não serve para viver. E essas mensagens, elas nos trazem o desejo de nos tornarmos pessoas melhores. O efeito do consolo verdadeiro, que vem numa carta autêntica, ela nos fala que a vida prossegue além do túmulo e eu viverei essa experiência. Ela me traz a orientação que eu me encontrarei com esses seres amados. Eles foram à frente, nos aguardam, e repito mais uma vez, nos inspiram diariamente. E isso vai nos renovando e tirando, em certas situações, aquele sentimento de culpa, que não era o momento que eu poderia ter feito isso ou ter feito aquilo. Vai nos devolver a paz, a tranquilidade existencial. Pode passar, Júlio. E essa transformação interior que eu falei, nos traz uma mudança de perspectiva. Quem recebe uma carta consoladora genuína, deixa de ver a morte como fim e passa a enxergá-la como uma passagem. Lógico que, mas a saudade desaparece? Não necessariamente a saudade vai desaparecer. Não é isso. Mas a gente ressignifica. A saudade se torna um elo de amor e não um abismo de desespero. Essa é a grande mudança. A gente sente saudade. Não há nenhum problema nisso. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Mas o desespero, o abismo do desespero, ele deve desaparecer. Deve desaparecer. Porque estamos ali diante da realidade de que a vida não acaba. Não pode haver o abismo do desespero. Muitas mães, como lembrou aqui a nossa irmã, nossa irmã, muitas mães foram à presença de Chico em busca
dessa confirmação. E saíram, muitas saíram transformadas. E não poderíamos deixar de falar da responsabilidade do médium. O médium consolador age com humildade, desinteresse e discrição. Como disse, lembrou aqui muito bem, passou a régua. Todos estão no mesmo nível. Somos todos irmãos. Todos irmãos. Não existe mais ou menos importante. Somos todos irmãos em trabalho. E por isso é um trabalho, como também foi lembrado aqui, um trabalho voluntário. Voluntário. É o bem pelo bem. Nada mais. Nenhum interesse. O bem pelo bem. E é isso que vai testemunhar se é um trabalho sério, responsável. Eu me recordo de um momento que Chico Xavier passou, que foi a ida de uma mulher em profundo desequilíbrio, em grande desalinho, que anteriormente ela recebeu uma carta do falecido esposo e ela não conseguia processar isso, embora, como acabamos de dizer, esse momento deve ser um momento de transformação, de ressignificação, mas ela não conseguiu naquele momento. E ela, tomada de profunda dor, de profundo desespero, ela foi à casa de Chico Xavier e fez um escândalo na porta da casa dele. Falando que a carta não foi de meu marido, que você é um enganador. Chico, aí as pessoas ficavam aborrecidas, tal. Chico disse, não, pede ela para entrar. Aí ela entrou. Quando ela entrou, Chico ela falou as coisas que ela estava falando lá fora. Aí Chico falou assim para ela, quanto foi que você me pagou? Ela disse, não paguei nada. Ele fez, pois é. Que interesse eu teria? Não recebi nada. O que me motivou foi um desejo de fazer o bem. E aí ela percebeu o absurdo. Aí ela disse, Chico, me desculpe. Aí Chico falou, olha, seu marido está aqui. Está me dizendo que você estava sentado no lado, na cama, no lado em que ele dormia, com um frasco com um líquido venenoso, e que você pensava, decidia se tomaria ou não, e largou ao lado da cama. Ele manda lhe dizer que você não faça isso, que você prossiga, porque se você cometer esse absurdo, vocês não terão o reencontro desejado. Ela cai e começa a chorar, pede desculpas, né? Mas o que a gente pretende trazer com esse depoimento? É esse entendimento que é o bem pelo bem. Só. Então o médium não busca agir com interesses pessoais, trazer holofotes, não. Como nós verificamos nesse trabalho consistente e sério que essa casa, que tem 25 anos, é isso, minha irmã? 25 anos vem fazendo o bem pelo bem. Pode passar junto. Então, como a gente pode reconhecer uma carta que realmente aquece o coração? Talvez seja essa a pergunta que vocês estejam se fazendo. E aí eu trago aqui um roteirozinho, um modesto roteirozinho, uma sugestão para a nossa reflexão, que se baseia
na codificação, se baseia no livro dos médiuns, que é a nossa base. O livro dos médiuns. A gente não se afasta dessa obra maravilhosa. Que já me disse Sema, eu repito, sempre digo isso, né? Eu chamo Sema porque ela me autorizou, viu? Bom, e primeiro critério que a gente traz aqui, né? Baseado na codificação no livro dos médiuns, a espontaneidade. A comunicação não é marcada com hora e local. O Espírito se manifesta quando há sintonia, não por agendamento. É isso mesmo, Senhor? É isso, meu irmão? Não tem agendamento, gente. Não é assim que funciona. Eu vi já há algum tempo um depoimento de uma valorosa irmã trabalhadora do movimento espírita, que ela já há algum tempo ela vem, né, trabalhando em casas consoladoras, né, trabalhando com a psicografia já há algum tempo, né, no sentido do que nós acabamos de falar aqui, do bem pelo bem. E ela contou que uma senhora, uma distinta senhora, a procurou oferecendo dinheiro para ela trazer uma carta do filho. Imagina. Perguntou a ela, palavras dela, quanto você quer para me trazer uma carta de meu filho? Imagine, Júnior. Aí ela disse assim, quanto a senhora acha que vale? A senhora tem como quantificar isso? Porque eu não tenho. Eu não tenho como dar um valor a isso. E aí a senhora percebeu, né, o absurdo que ela estava dizendo. Então, gente, trabalho sério não existe. Esse agendamento, ele é espontâneo. Milhares de pessoas iam buscar Chico Xavier. E nas reuniões públicas, a casa era pequena, a casa da prece era pequena, ficava muita gente do lado de fora. Não cabia todo mundo naquela pequena casa. E imaginemos que muitas mães, filhos, esposos e esposas que buscavam uma mensagem do seu ente querido, recebiam essa mensagem estando do lado de fora. Aí recebeu a carta no final do trabalho e saiu procurando quem é a esposa de fulano de tal, quem é a mãe. Imaginemos do que aqui nós estamos trazendo. Não tinha, porque essa ou aquela, porque está mais perto. Não é dessa forma. Singularidade. A carta contém detalhes que apenas o destinatário e o desencarnado conhecem. Não informações públicas e genéricas. Isso também mostra. A grande antena psíquica, Francisco Cândido Xavier, as cartas, né, tinham riqueza de detalhes. Informações que só aquelas pessoas mais próximas tinham. Nome de família aí. Acontecia muitas vezes do familiar, daquela pessoa precisar pedir ajuda a familiares. Não sei quem é essa pessoa. Aí levavam quando ia, fulano de tal, pai de fulano, tio de... Aí identificavam. Elevação moral. A mensagem consola, a mensagem edifica, ensina algo bom, não traz rancores, exigências materiais, previsões sensacionalistas. Não. De forma nenhuma. É aquilo que comentávamos aqui. É trazer
consolo, trazer conforto, mostrar que a morte não é um fim, é um portal. A vida continua. Eu costumo sempre dizer que a vida é tão poderosa que não pode ser vencida pela morte. Deus nos imortalizou. É aquele momento lindo que vai nos trazer Tomé no seu Evangelho. Aquela caminhada maravilhosa, fantástica. Imaginemos, caminhar, Júnior, ao lado de Jesus. Imagina, que coisa maravilhosa. Lado a lado com ele. E conversavam, e Tomé pergunta a Jesus: Senhor, tudo que teve um começo há de ter um fim? Jesus responde: em verdade vos digo, Tomé, tudo que teve um começo há de ter um fim. Continua caminhando ao lado de Jesus, e ele pergunta logo em seguida: Senhor, nós tivemos um começo? Jesus responde: em certo momento, Deus no seu amor nos criou. Ele junta as duas respostas e diz: Senhor, então se nós tivemos um começo, e tudo que tem um começo há de ter um fim, então nós teremos um fim. Bom, aí naquele momento Tomé jogou no chão, jogou por terra a imortalidade. Aí Jesus diz assim: Tomé, em verdade eu vos digo, haveríamos de ter um fim, só que Deus, no seu amor, nos imortalizou. Imortal é Deus, nós somos imortalizados. Não temos um fim porque Ele não quer que tenhamos um fim. É o desejo dele. Destinatário. Precisamos, aquele que recebe a carta, que vem aqui esperançoso buscar notícias dos seres amados, precisa ouvir essa mensagem com o coração aberto, mas com a razão atenta, avaliando aquilo que está em consonância com o ensinamento de Jesus e de Arthur. A mensagem que buscamos receber, ela traz esses traços de forma bem fortes. Bem fortes. Porque nós estamos caminhando no mundo desacordados, vivendo a partir das experiências materiais que os sentidos conseguem registrar. É assim que agimos. Precisamos pegar, precisamos ouvir. Os sentidos falam mais alto, embora temos o sexto sentido, todos nós, a doutrina espírita vem nos dizer, que é essa mediunidade, todos nós somos médios. É essa sensação que em uns ela é um pouco mais ostensiva do que em outros, mas todos nós temos esse sentido a mais. Deus nos presenteou para que não ficássemos no corpo órfãos dessa experiência espiritual de onde viemos. Olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E no mundo espiritual, as máscaras caem, as ilusões desaparecem. Ainda aqueles que estão vivendo uma experiência muito difícil, porque de fato a morte liberta quem viveu se libertando, como nos disse Raul Teixeira. Mas ainda assim as máscaras caem. Foi o que aconteceu com André Luiz, que vem nos trazer a sua experiência, relatar a vida no mundo espiritual. Vem aí nosso lar 3. Nós temos casos assim bem interessantes que eu vou trazer, casos policiais, jurídicos, Casos assim eu trouxe aqui para a nossa reflexão, o caso de Maurício e José Divino, de Goiás,
em 1979, uma carta atribuída ao jovem Maurício, uma carta psicografada por Francisco Cândido Xavier, afirmava que a sua morte por um disparo de arma de fogo foi acidental e o inocentava o amigo José Divino. E o documento ele foi aceito pela justiça. E esse homem foi inocentado. E isso, eu estou trazendo um de muitos casos. Na época, 79, 80, isso deu um grande boom, porque a justiça começou a aceitar, que via ali, aqueles que traziam essa carta, traziam admitindo que era real, porque ali trazia informações, detalhes, que o médico não tinha. Vou passar junto. Existem ainda casos de consolo familiar, a mensagem de William, né? Isso em 1940. Mensagens iniciais recebidas na década de 1940 por uma mãe enlutada, que continham detalhes sobre o cotidiano da família em referências a um caderno pessoal desconhecido pelo médico, né? Ele vai trazer as informações e detalhes de um caderno que ele anotava determinadas informações e a família realmente confirma a existência desse caderno, confirma que ali se dava uma mensagem do ser amado. E o menino Theo, que é um dos casos famosos, né? Que Chico Xavier estava num dia comum de reunião, uma mãe ali aflita, desesperada, o coração em frangalhos, e Chico percebe a presença de uma criança que corria pelo salão, que vinha vez por outra e abraçava ela. E aí Chico comenta e Theo, ele vem dar mensagem, durante o trabalho Chico vai psicografar a mensagem dele, e o detalhe é que essa criança, ela desencarnou tendo 3 anos de idade. 3 anos de idade. E o detalhe importante disso é que, durante a trabalho de psicografia, Chico, como era uma antena psíquica fantástica, a psicografia trazia traços, porque imaginemos que 3 anos a criança não tinha sido ainda alfabetizada. E aí trazia traços assim, a criança desenhando a letra, e aí a criança vai dizer que estava ao lado, né, do avô Li, e que o avô estava ajudando ele a trazer aquela mensagem para a família. E ele vai trazer nomes, né, de pessoas que o médico não tinha conhecimento, porque havia acontecendo naquele momento, não tinha aquelas informações. Né? E aí aquilo vai de fato mexer com toda a família. E aí nós percebemos, né, que causa assim para a gente uma emoção muito forte, não tenha dúvida, mas é como o Chico dizia, né? Chico, uma senhora que recebeu uma carta do filho, e ela, Chico, eu gostaria de presentear você de alguma forma, de fazer uma homenagem para você, uma festinha para você. Aí Chico falou assim para ela: quando um carteiro chega com uma carta na sua casa, você também faz uma festinha para ele? Aí ela disse: não. Ele fez: pois é, eu sou um carteiro, eu só entrego cartas, só isso. Né? Então nós percebemos, né, que esses trechos, como a do pequeno Rangel, né, que vai falar à família, né, que estava sendo ali ajudado para trazer aquelas informações, mostram de fato, né, que quando chegamos na verdadeira vida, na pátria espiritual, nós levamos, né, as dificuldades, levamos traços marcantes que tínhamos aqui. Então, por isso, percebemos às vezes, né, nos trechos das mensagens que nos chegam, ainda aquelas considerações, né, aqueles detalhezinhos que de fato apresentam a pessoa que está trazendo aquela mensagem, né? Ou o espírito está trazendo aquela mensagem melhor. Então percebemos que, analisemos, como eu havia dito, né,
esses trechos que de fato vão trazer a veracidade, né? E finalizaríamos, para a alegria de muitos, né? Finalizaríamos dizendo, muito mais teríamos para dizer, mas sabemos que esgotar esse tema, teríamos como esgotar esse tema, né, em tão pouco tempo, mas eu gostaria de dizer que o luto, né, finalizar falando, que o luto que muitos ainda sua dor, porque a dor de fato existe, não é negar essa dor, pelo contrário, Jesus, eu trago aqui para a nossa reflexão, que Jesus chorou, né, aquele momento de dor em que as irmãs de Lázaro, né, lamentavam, né, a sua desencarnação, porque perderiam a convivência com ele. Então percebemos que ali Jesus chorou e mostra, né, ele dá um exemplo para a gente, mas também ele vai nos mostrar as evidências, né, que passamos por degraus de evolução, né? O luto não é uma fraqueza, de forma nenhuma. É a medida do nosso amor. Se doeu tanto, eu trago para a nossa reflexão, se doeu tanto é porque o amor é muito forte. Isso já mostra, né, que se o amor é muito forte é uma bênção. Então, assim, nós não negamos, né, essa dor e compreendemos ela. Não podemos, repito, o que disse no princípio da nossa conversa, transformar no abismo do desespero. Eu lembraria de uma mensagem que me chegou aos 14 anos de idade, acho que eu já compartilhei com vocês aqui, que diz muito sobre a imortalidade da alma, que nos diz assim: direcionemos os nossos olhares estudicionistas para o fenômeno da vida que para uns é morte e é pouco entendida. Deus nos deu, Cristo nos ensinou, Kardec orientado, a doutrina codificou. Foi quando a branca estrela da doutrina surgiu no espaço, rompendo as fronteiras contidas, matando a morte e ressuscitando a vida. As trevas se fez luz, a morte se fez vida. Não se buscava mais em covas vazias as almas queridas. Cristo, nosso professor, na teoria e na prática nos ensinou. Une a fé e a razão, pois fora da caridade não há salvação. Caridade pura, amor com fervor. Paz o Evangelho traz para todas as criaturas. Que nos abençoe, Jesus.